que é uma hérnia de disco? Primeiramente, uma hérnia de disco seria como se eu estivesse falando de um rompimento do disco vertebral. Nós temos entre as nossas vértebras, né, alguns discos. Entre cada vértebra tem um disco. Esse disco se rompe atingindo o cone medular, atingindo raízes nervosas e assim causando algumas dores, algumas sensações de formigamento ou dores em membros inferiores, né, que seriam as pernas, ou os membros superiores, que seriam os braços, ou até mesmo algumas vísceras. O que pode causar uma hérnia de disco? Eu posso citar aqui a causa de hérnia de disco, muitas causas, mas primordialmente eu citaria aqui uma carga genética, né? Se você já tem alguém na família que já tem hérnia de disco, é um fator bem importante, ou a fraqueza muscular que existe ao redor dos discos, né? Nós temos do lado da nossa coluna alguns músculos que são muito importantes para segurar esses discos no lugar. Se esses músculos eles estão um pouquinho fracos, o que acontece? Fica muito mais propício a ter a hérnia de disco. Qual gênero é mais atingido pela hérnia de disco, homens ou mulheres? O gênero mais atingido hoje por homens ou por mulheres, a gente não pode citar hoje assim que seria mais homem ou mais mulher. Hoje é bem distinto. Por quê? Tanto os homens quanto as mulheres, nós trabalhamos demais, nós vivemos muito tempo na frente de um computador, nós pegamos peso errado, nós fazemos algumas posturas que não são adequadas e com isso acarreta cada vez mais nas hérnias, né? Quais são os sintomas da hérnia de disco? Os sintomas da hérnia de disco, eles vêm assim, pode ser um formigamento nas pernas ou nos braços, pode ser uma dor irradiada também durante toda a parte posterior da coxa, desde a parte da lombar até o calcanhar, ou alguma dor que você possa achar que seja na sua coluna, como uma insuficiência renal, por exemplo, pode ser confundida com uma hérnia, mas o sintoma mesmo é quase que o mesmo, dor na região lombar ou dor na região cervical, irradiado para as pernas ou para os braços. Qual é a diferença entre hérnia de disco e protusão discal? A diferença entre hérnia de disco e protusão se dá assim, a hérnia de disco é um rompimento do disco, né? E a protusão discal, ela é um achatamento do disco ou um abaulamento discal atingindo também a parte da medula. Os sintomas são os mesmos, mas patologias diferentes. Uma vez tendo protusão não quer dizer que você vai ter uma hérnia. Tendo hérnia, possivelmente quer dizer que você já teve uma protusão. Como saber se uma pessoa tem hérnia de disco ou protusão discal? O diagnóstico de como saber aí se uma pessoa tem uma hérnia de disco ou uma protusão discal vem através de exames. Primeiro a pessoa sente, né, tem os sintomas de formigamento, de dores, procura um médico. O médico vai fazer alguns exames, raio-x, ressonância, alguma tomografia, se solicitado pelo médico. Constatando a hérnia de disco ou a protusão, começam os tratamentos. Como é o tratamento da hérnia de disco? O tratamento hoje, inicialmente, da hérnia de disco, ele começa com os medicamentos, né? Nós trabalhamos de início com alguns medicamentos para aliviar a dor. Posteriormente entra a fisioterapia, entra a massagem, entra pilates, entra RPG, entre outras técnicas que nós conhecemos por aí. E em alguns casos mais específicos, seria necessário até mesmo a intervenção cirúrgica. Como prevenir a hérnia de disco? Prevenir a hérnia de disco, estamos falando de qualidade de vida. Nós temos que ter posturas mais corretas, na hora de pegar um peso, pegar de uma forma mais correta, na hora de fazer uma atividade que a gente não faça com muito excesso, né? Essa atividade, porque eu costumo dizer que tudo com muito excesso vai causar algum problema algum dia. Então, procurar sempre um profissional qualificado para passar algum tipo de atividade e tentar se comportar da melhor forma possível no nosso dia a dia. É possível fazer atividades diárias normais tendo hérnia de disco? Tendo hérnia de disco,
a gente procura inicialmente falar para o paciente o seguinte: tem gente que tem hérnia de disco, mas não tem dor. Tem gente que não tem hérnia de disco e tem muita dor. Tendo hérnia de disco, o que eu posso fazer? Eu posso passar pano na casa, eu posso fazer uma caminhada, eu posso andar de bicicleta, eu posso fazer natação, eu posso fazer tudo isso desde que eu não esteja num momento de crise, desde que o primeiro momento, que é aquela dor mais forte, aquela dor inicial, esteja sanada. Sanou a dor, não sente mais nada, os fisioterapeutas, os médicos, eles costumam liberar o paciente para fazer as atividades de leve e aos poucos. O que acontece se o paciente não tratar a hérnia de disco? Se o paciente não faz o tratamento, o que pode acontecer? Ele pode descobrir a hérnia de disco através dos raios-x, através de ressonância, mas ele não tem dor. Se ele não tem dor, cada vez que aquele disco é comprimido, cada vez que aquele disco vai se desgastando um pouquinho mais, vai de fato chegar até uma parte de encostar osso com osso, e daí sim, atingir o osso com osso vai começar com certeza vai começar a dar dor, e ele vai ter que procurar um tratamento sim para fazer. É possível ter mais de uma hérnia de disco? É possível ter mais de uma hérnia de disco sim. Nós temos hoje, no nosso corpo humano, nós temos 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas e 5 vértebras lombares e uma sacral. Dentro de cada vértebra, entre cada vértebra existe um disco. Dentro de cada disco você pode sim ter uma hérnia. As mais prováveis são as hérnias cervicais e as lombares, até mesmo pelo excesso de peso e o excesso de movimento nessas regiões.